Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Junês Alves e sejam bem-vindos ao canal Medo Sobrenatural. Se você chegou até aqui, já vai logo se inscrevendo aqui no nosso canal, dando aquele like, compartilhando nas suas redes sociais e no canal do Thor de GM. Esse garoto é muito bom, esse garoto é fera. Sim, gente, vocês conhecem a história de Annabelle? A verdadeira história. Bom, se você não conhece, fique até o final desse vídeo que eu irei contar uma história para vocês. Senta aí e roda a vinheta. Olá! Provavelmente você já ouviu falar da boneca Annabelle. Até mesmo já possa ter assistido o filme. Mas você sabia que o filme Annabelle foi inspirado em fatos reais? Pois bem, vou te contar a verdadeira história por trás desse filme para você. Quem nunca se tremeu de medo ao ler a frase "inspirado em fatos reais" antes de um filme de terror? É verdade que muitas vezes estúdios utilizam esse artifício só para deixar o público mais tenso antes do longa começar. Mas alguns casos macabros do clássico do cinema aconteceram de verdade. A história da boneca do mal começou a se popularizar em 2013, depois do filme Invocação do Mal. Você assistiu? O longa mostra basicamente um dos maiores mistérios explorados pelo casal Ed e Lorraine Warren. Eles foram demonologistas que ganhavam a vida resolvendo casos sobrenaturais, muitos famosos na década de 60. Mas antes de voltarmos à história de Annabelle, você precisa entender quem são as pessoas que acabamos de citar. Ed e Lorraine Warren. Para quem não sabe, os Warren são pessoas reais que residiam em Marion e Connecticut por décadas. Eles viajaram pelos Estados Unidos resolvendo fenômenos sobrenaturais e possessões demoníacas. Na verdade, o dom de lidar com os espíritos era de Lorraine. Conta-se que ela tinha visões e sensibilidade para o assunto desde criança, mas que só deixou seu sexto sentido aflorar depois de adulta. Depois de casada com Ed, ela e eles passaram a resolver casos misteriosos como o de Amityville, que também virou filme. Muitos outros casos envolvendo o casal ficaram famosos e até viraram filme, como o de Annabelle. Ao longo da carreira do casal, eles foram armazenando os objetos amaldiçoados dos casos e resolviam. E foram muitos casos, tantos que eles acabaram criando um museu do ocultismo dos Warren na casa deles em Connecticut. Embora Ed tenha falecido em 2006, o local ainda é aberto ao público. De forma geral, o museu conta com uma coleção de respeito resultante dos 10.000 casos resolvidos ao longo da carreira do casal. O espírito de Annabelle, a boneca Annabelle de verdade, como não poderia ser diferente, também está no museu dos Warren, segundo a história que contaram sobre ela. A boneca era um artigo de colecionador. Donna, uma estudante de enfermagem, havia ganhado a boneca de presente da mãe quando se mudou para Connecticut. A garota tinha acabado de começar a faculdade. Donna e sua colega de quarto começaram a perceber que quando elas voltavam para casa, a boneca estava sempre em uma posição diferente. Ou pior, muitas vezes a boneca Annabelle estava em um outro cômodo qualquer. Preocupadas com o que poderia estar acontecendo, as colegas pediram ajuda de um médium. Na época, o homem disse que a boneca estava sendo possuída pelo espírito de uma menina chamada Annabelle. Supostamente, a menina havia morrido naquele apartamento há muito tempo e estava feliz pela presença das jovens. Isso foi o suficiente para que elas deixassem o suposto espírito inofensivo viver com elas por meio da boneca. Mas não demorou muito tempo para que as coisas na casa começassem a ficar realmente estranhas. Certa vez,
um amigo das garotas que sempre visitava o apartamento, estava dormindo no sofá e algo ruim realmente aconteceu. Ele, que não acreditava em nada sobrenatural e vivia fazendo piada das histórias, achou que estivesse tendo uma espécie de pesadelo. No entanto, ele estava sendo estrangulado por Annabelle. Quando ele acordou, tirou a boneca do seu pescoço e, recobrando o fôlego, percebeu que seu peito estava todo arranhado. Assustadas, as donas do apartamento buscaram a ajuda de um padre chamado Egan. O padre logo entendeu que alguma coisa muito séria estava acontecendo ali e chamou seu superior, Padre Cole. Esse último era experiente em exorcismos e poderia expulsar o que quer que fosse. Mas nem mesmo o padre especialista em obras malignas conseguiu lidar com a força de Annabelle sozinho. Foi então que Ade e Lauren foram chamados. Logo de cara, eles viram que não era um espírito humano que estava ali, mas um demônio que manipulava a boneca para tentar possuir uma alma humana, provavelmente a de Donna. Padre Cole então fez o exorcismo no apartamento e na boneca, e o casal levou Annabelle embora. Eles aguardaram junto com as demais relíquias. No entanto, até chegar lá, coisas aconteceram. Durante o caminho de volta, o casal de especialistas percebeu que o caso era muito mais pesado que eles poderiam imaginar. Por várias vezes, eles passaram perto de sofrer um acidente sério. Ade então resolveu parar o carro, jogar água benta na boneca e fazer nela o sinal da cruz. O ritual acalmou Annabelle, mas de volta à casa do casal, ela ainda manteve suas atividades demoníacas por algum tempo. Lauren contava que muitas vezes eles flagraram a boneca levitando por simplesmente outros lugares da casa. Foi preciso então fazer uma espécie de urna de madeira e vidro, onde a boneca permanecesse trancada até hoje. Dizem ainda que um casal de incrédulos visitou o Museu do Ocultismo há alguns anos. Beberam para ver a Annabelle. O rapaz resolveu fazer graça da história e bateu o dedo no vidro dela, mandando a boneca provar que tudo aquilo era real. O resultado desse desafio foi um acidente de moto que tirou a vida do rapaz. A namorada dele sobreviveu, mas precisou passar um tempo em um hospital psiquiátrico para se livrar do trauma do acidente. Depois ela contou que não se lembrava de nada, apenas de rir sobre a história da boneca e de acordar no hospital. Embora a boneca Annabelle original esteja quieta há muitos anos, ainda assim o padre visita o museu dos Warren 2 vezes por semana. E então, sentiu aquele arrepio na espinha? E você, acredita?